Saudações, meus caros! Vamos prosseguir hoje com a nossa série sobre a Roma Antiga. Vamos continuar falando sobre o período republicano, mas dessa vez com um aspecto um pouco mais militar. Vamos falar sobre o processo de expansão do território romano e de alguns dos inimigos enfrentados pelos romanos que são um pouco mais conhecidos. Eu vou começar falando sobre os romanos. Uma das questões que surge quando nós falamos sobre esse processo de expansão, sobre esse sucesso militar dos romanos ainda durante a República é: como assim? Por quê? Então, eu selecionei algumas questões que nos ajudam a entender como o exército romano conseguiu ter tanto sucesso nas suas campanhas. Então, a primeira característica importante a salientar sobre a Roma republicana é a sua organização, tanto social quanto política e econômica, muito relacionada à guerra. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, a própria cultura dos romanos era bastante voltada para a questão militar. Marte era um dos deuses mais famosos. As divisões sociais e mesmo econômicas e mesmo de participação política dos romanos era bastante relacionada com a participação na guerra, com a divisão dos cidadãos romanos nas centúrias, por exemplo. Então, a guerra fazia parte da organização dessa sociedade. Outro elemento importante é que, com o passar do tempo, o exército romano passa a se organizar de forma regular, ou seja, diferente de outros povos que mobilizavam seus cidadãos para a guerra e preparavam eles para a guerra apenas durante determinado momento, em Roma a gente tem o exército regular. Os soldados eram treinados, ganhavam o soldo, se preparavam para ações militares, mesmo em períodos de paz. Isso trazia um treinamento maior, um treinamento mais efetivo, possibilitava táticas militares mais organizadas e trazia uma disciplina maior para a própria organização do exército. Chegamos a outra característica fundamental dos romanos. Eles assimilaram táticas militares, armamentos específicos dos seus inimigos. Por exemplo, na questão das guerras púnicas, os romanos quase foram derrotados pelos cartagineses na Segunda Guerra Púnica. Mas Roma consegue sobreviver, se reorganizar, aprender com as táticas dos cartagineses e elaborar novas táticas que conseguiram, na Terceira Guerra Púnica, superar e derrotar definitivamente o exército cartaginês. E por último, a gente tem uma grande organização que está ligada a esse exército com treinamento maior. A organização em centúrias, principalmente, nos grupos de legionários de 100 em 100, possibilitava não só uma organização maior, uma comunicação maior em combate, mas também uma mobilidade maior no campo de batalha, já que aqueles soldados já sabiam a forma de organização, já tinham a quem recorrer para seguir as ordens no meio do combate, então isso facilitava bastante. Esses são alguns dos principais elementos que explicam o sucesso dos romanos em várias campanhas diferentes ao longo da sua história, não só na República, mas também durante o Império. Como nós veremos no mapa a seguir, já durante a República, os romanos conquistaram grandes territórios, dominaram várias cidades, submeteram várias tribos e povos diferentes ao seu governo. Então, é importante a gente pensar um pouco quais foram as consequências desse processo de expansão ainda no período republicano. Eu vou falar de uma forma bem genérica sobre essas consequências, porque nós voltaremos a esse assunto no próximo vídeo, quando nós falarmos sobre a crise da República Romana. Mas quais são algumas dessas consequências? Primeiro, e a mais óbvia, é o aumento da população de escravos. Como Roma submeteu cada vez mais tribos, cidades ao seu governo, quando eles faziam isso, aquele exército vitorioso tinha o direito, pelos seus líderes, de capturar algumas pessoas daquela população para serem vendidos como escravos em Roma. Então, quanto mais conquistas Roma tinha, maior era a população de escravos dentro da República Romana. Outra consequência importante, a gente vai ter um aumento da desigualdade entre patrícios e plebeus.
Não só nessa divisão, mas, como nós falaremos no próximo vídeo, esse processo de expansão possibilitou o enriquecimento não só dos patrícios, mas também de um pequeno grupo de plebeus. Porém, principalmente os plebeus que viviam no campo foram muito prejudicados com essa sequência de conflitos, de guerras constantes de Roma. Pois, como nós falamos ainda no período da monarquia, as guerras prejudicavam muito os plebeus, porque eles trabalhavam de forma independente, muitos deles nas suas plantações, mas quando eles tinham que participar da guerra, eles acabavam tendo que abandonar suas plantações. Mas, mesmo assim, principalmente os plebeus que participaram, que conseguiram fazer carreira militar no exército romano, alguns deles passaram a enriquecer, principalmente pelos espólios de guerra, ou seja, pelo saque que era liberado pelos líderes depois da conquista de alguns povos. Esses soldados plebeus conseguiam saquear riquezas e mesmo lucrar a partir da venda de escravos, de prisioneiros que eles conseguiram capturar. E, por último, essa questão da grande quantidade de guerras, de vitórias nesse processo de conquista durante a República, levou a um grande fortalecimento, não só econômico, mas também na popularidade desses generais, dos líderes militares. Cada vez mais eles começam a conquistar um papel de destaque diante da população romana. Eles começam a ser vistos como heróis, como aqueles que trazem a riqueza para Roma. Então, alguns desses generais vão aproveitar essa popularidade para conseguirem mais poder na política. Como nós veremos no próximo vídeo, esse é um dos principais fatores da crise na República. Com esse mapa aqui, nós podemos entender um pouco a magnitude da expansão do território romano. Então, aqui nós temos a divisão, a separação da expansão de Roma em 3 diferentes momentos. Primeiro, essa parte em roxo aqui representa o território de Roma ainda na monarquia. Mas essa parte toda aqui, nesse amarelo mais claro, esse laranja mais claro, representa os territórios que foram dominados por Roma durante a República. Durante esse processo, os romanos enfrentaram povos diferentes, com costumes diferentes, mostrando aqui no mapa os 4 povos que nós veremos a seguir. Primeiro nós temos Cartago, um dos maiores inimigos de Roma. Aqui no território da atual França nós temos a Gália, as várias tribos gaulesas que os romanos dominaram, principalmente essa Gália helvética, que vai ser dominada por Júlio César em uma das suas campanhas mais famosas. Os germanos, aqui no norte da Europa, aqui nessa região da atual Alemanha principalmente, também eram várias tribos diferentes. Como a gente pode ver aqui no mapa, os germanos que são dominados pelos romanos, eles ficam principalmente aqui nas margens do rio Reno. O Reno aqui é o rio que vai basicamente separar, na época dos romanos ainda, a Gália da Germânia. Então os romanos vão passar a conhecer, a enfrentar os germanos durante a República, já quando César está aqui no processo da tomada do território gaulês. E por último, nós veremos aqui nesse vídeo a luta dos romanos contra o Império Parta. O Império, como nós vamos ver, dominava boa parte aqui do Oriente Médio. Os romanos vão entrar em contato com os partas, principalmente aqui no litoral asiático, aqui próximo da região da Mesopotâmia, nessa chamada Ásia Menor, e aqui pela Palestina, vão ser os primeiros contatos. Mas as grandes guerras contra os partas vão ser ainda durante o Império. Começando a falar sobre os povos dominados por Roma durante a República, nós temos os cartagineses. Eu separei então algumas questões importantes, algumas curiosidades até, sobre cada um desses povos. Sobre Cartago, nós já temos uma lenda bem interessante no seu processo de fundação. Cartago teria sido fundada por uma princesa fenícia. A Fenícia ficava mais ou menos por essa região aqui, próxima à Palestina. Então, essa princesa fenícia teria fugido com uma comitiva. Nobres do reino dela estariam perseguindo ela. Ela foge e acaba indo da Fenícia para Cartago. Lá, ela
ela acaba encontrando um rei nativo e acaba negociando com esse rei a compra de uma parte daquele território. A partir do estabelecimento da princesa Dido no território cartaginês, então nós começamos a ter o florescimento dessa grande civilização de Cartago. Mas o que nós sabemos pela história é que, de fato, Cartago surgiu a partir da união dos povos locais que viviam ali no norte da África, na região de Cartago, com os fenícios que acabaram estabelecendo colônia naquela região. Então, os fenícios já eram um povo bastante voltado para o comércio e tinham seus vários contatos pelo mar Mediterrâneo. Em determinado momento da sua história, eles se estabelecem uma colônia ali no norte da África e, ao passar do tempo, se desenvolve esse novo povo. Cartago surge como um ponto comercial muito importante que começa a se destacar na região do Mediterrâneo. Como nós podemos ver aqui nesse mapa, a cidade de Cartago está aqui. Era um ponto importante para a saída de mercadorias que os cartagineses negociavam com povos do interior da África e vendiam para outras cidades pelo Mediterrâneo. Com o passar do tempo, os cartagineses começam a colonizar, a dominar outras regiões, conseguindo uma boa parte aqui do litoral da África e chegando a se expandir para as ilhas próximas da Península Itálica e para o sul da Península Ibérica. Assim, essa expansão do território cartaginês é uma evidência, primeiro, da grande organização dos reis cartagineses e, segundo, do poder que eles conseguiram adquirir a partir das suas ações, das suas relações comerciais. Os cartagineses, então, vão ser um dos principais inimigos dos romanos durante a República. Durante a Segunda Guerra Púnica, que era essa forma como os romanos chamavam os cartagineses, o grande rei Aníbal quase toma a cidade de Roma, mas os romanos, a partir de uma estratégia, eles conseguem atacar a cidade de Cartago e fazer com que os cartagineses recuassem para proteger a sua capital. Isso possibilitou que os romanos se reorganizassem e conseguissem, na sua última investida, na Terceira Guerra Púnica, invadir, destruir e saquear Cartago. A partir dali, vários cartagineses foram escravizados e os romanos passam ao longo dos próximos anos, dominar aqueles territórios que eram colônia dos cartagineses, tanto na costa norte da África, quanto chegar a invadir a região ali da Península Ibérica. Nessas imagens aqui, para fechar, eu escolhi algumas representações interessantes de algumas partes da história de Cartago. Esse mapa aqui eu já apresentei para vocês, que era o limite dos territórios que o Império Cartaginês conseguiu desenvolver. Nessa imagem aqui nós temos uma representação de como seria a cidade de Cartago, que, segundo o relato dos próprios romanos que participaram da invasão e da destruição posterior de Cartago, era uma cidade extremamente organizada, grandiosa, bonita. A gente pode ver aqui o detalhe dos portos que foram narrados pelos romanos, a organização da cidade com uma parte mais importante numa elevação e o resto da cidade voltada para o comércio aqui distribuído pelos portos. E aqui nós temos uma imagem do exército cartaginês, sendo uma representação aqui deles lutando contra os romanos. E aqui entram umas partes mais curiosas. Os romanos relatam, durante as suas batalhas com os cartagineses, que em alguns momentos os cartagineses chegaram a usar elefantes, provavelmente vindos do comércio com os povos do interior da África. Então Aníbal, na sua expedição contra os romanos, teria levado elefantes para fortalecer o exército cartaginês. Esse uso não era tão comum assim, mas enfim, chamou bastante a atenção dos romanos aqueles animais que, enfim, eles não conheciam, né? O segundo povo dominado pelos romanos que eu apresento para vocês são os gauleses. Como nós podemos ver aqui nesse mapa, o território da Gália tinha várias separações feitas pelos próprios romanos, e essa parte chamada da Gália Cisalpina, a Gália mais próxima do norte da Itália, antes dos Alpes aqui, já era dominada pelos romanos antes da grande campanha do César para tomar a Gália como um todo.
Mas a mais famosa luta dos romanos contra os gauleses se deu na liderança de Júlio César entre 58 e 51 a.C. Já nos anos quase que finais da República, César organizou um grande exército sob a sua liderança para dominar as diversas tribos gaulesas que viviam naquela região. Então, dezenas de tribos diferentes, com alguns costumes diferentes, com hábitos diferentes, viviam naquela região. Entre essas tribos era muito comum guerras entre elas, seja por território, por questões culturais, por alguma rixa entre elas, enfim. Então, a guerra também fazia parte da cultura dos gauleses. Os romanos comentam também que a grande maioria dos gauleses não era muito afeita à questão do trabalho no campo, da agricultura. A base da economia dos gauleses era principalmente a criação de gado e também a questão da caça, que, se a gente for pensar no cotidiano dessas tribos, já é algo que se relaciona também com a questão militar. Essa imagem que eu escolhi aqui, ela ilustra bastante um dos momentos mais marcantes da campanha de Júlio César na Gália. Aqui nós temos César acompanhado pelos seus legionários e o grande líder que reuniu algumas tribos gaulesas, Vercingetorix, aqui se rendendo a César. Então as armas deles estão aqui, alguns gauleses estão aqui já colocados como escravos, e César aqui triunfante com a submissão do último grande líder gaulês na resistência contra os romanos. Nessa tela aqui tem um mapa que eu já mostrei para vocês, a divisão aqui em relação à Germânia, as várias tribos diferentes que ocupavam esse território, e aqui na direita nós temos uma referência cultural contemporânea, Asterix e Obelix. É um dos maiores produtos culturais da atualidade que fazem menção, que fazem várias referências aos gauleses. Asterix e Obelix seriam gauleses que viviam numa aldeia na Gália que conseguiu resistir bravamente às várias investidas das legiões romanas de César. O próximo povo que deu bastante trabalho para os romanos são os germanos. Eu não vou falar muito sobre eles aqui porque eu vou fazer um vídeo daqui a alguns dias para comentar uma série da Netflix que saiu faz algumas semanas, a série Bárbaros. Nessa série aparece bastante várias questões sobre a cultura dos germanos, sobre a organização militar deles, sobre a divisão entre as tribos e sobre como eles se relacionavam com os romanos. Então aqui eu só vou trazer algumas características gerais. Então, o primeiro detalhe que chama atenção é que a religiosidade, alguns elementos culturais desses povos germânicos que viviam na região que os romanos vão denominar como Germânia, era uma religião bastante parecida com a famosa mitologia nórdica. Alguns deuses, alguns mitos que faziam parte da religião dos antigos vikings da Idade Média, elas já aparecem um pouco entre esses povos germânicos aqui. Assim como os gauleses, a gente também vai ter várias tribos diferentes que também tinham uma tradição de guerras entre si e dificilmente, em poucos momentos da história, elas chegaram a fazer algumas alianças, a ter grandes alianças entre essas várias tribos germânicas. Bom, uma outra característica que chama bastante atenção é a participação das mulheres. As mulheres, dentro da cultura de várias dessas tribos germânicas, elas tinham uma função importante na religião. Então, essas mulheres, às vezes, elas eram vistas como videntes, às vezes como conselheiras dos líderes tribais germanos. Vários romanos que entraram em contato com as tribos se surpreendem com a participação social e até mesmo política das mulheres. E alguns relatos de generais romanos também se impressionavam com a participação das mulheres mesmo nos combates. Algumas tribos germânicas levavam a família para a linha de frente, para a guerra. E como última informação, esse contato que os romanos vão ter com as tribos germânicas se dá já ali no fim da República. Mas
Os romanos vão conseguir entrar em uma parte do território germânico apenas ao longo do Império, mas mesmo assim eles não vão dominar plenamente aquele território das outras tribos mais ao norte da Germânia, nem mesmo durante o Império. Para fechar, eu trago um povo que não é muito conhecido atualmente, mas que foi o maior obstáculo dos romanos na expansão do seu território em direção ao Oriente. Estou falando do Império Parta. Então, algumas características importantes aqui. Os partas, como a gente pode ver nesse mapa aqui, eles acabaram dominando vários povos diferentes que viviam nessa região do Oriente Médio. Eles dominaram o território desde aqui das proximidades com a Índia, passando pela Pérsia, chegando até a região da Mesopotâmia. Então, vários povos diferentes acabavam fazendo parte do Império dos Partas. Sendo assim, a gente tinha uma organização política bem peculiar, com alguns desses povos tendo uma certa autonomia, como os persas, por exemplo. Sendo um império formado por povos tão diversos, era natural que o seu exército também tivesse diferentes estratégias, diferentes organizações militares, diferentes estruturas da infantaria, de arqueiros, diferentes pensamentos de combate. Mas a questão que mais deu trabalho para os romanos, o que fez com que os partas conseguissem sobreviver à investida das legiões romanas, foram chamados arqueiros montados. Essa tática dos partas de atacar à distância com os arqueiros e recuar facilmente utilizando os cavalos acabava desgastando bastante a formação das legiões e afastava cada vez mais os soldados romanos das suas linhas de abastecimento de recursos. E com o passar do tempo ficava fácil para os arqueiros partas conseguirem derrotar no cansaço as legiões romanas. Um exemplo de uma importante derrota dos romanos foi do general Crasso na chamada Batalha de Carrai, quando Crasso, demonstrando extrema arrogância, foi com as suas legiões perseguindo os partas sem pensar, sem se dar conta que essa era a estratégia daquelas pessoas. Então, ele via aquelas pessoas atacando e recuando e pensou que aqueles arqueiros, aqueles soldados estavam com medo e mandou as legiões para cima deles. Não se deu conta que depois de algumas horas eles já estavam completamente cercados pela cavalaria dos partas e as legiões de Crasso foram massacradas. Ele cometeu um erro crasso. Ficamos por aqui então, pessoal. Como eu falei, o objetivo era trazer uma visão geral de alguns desses povos os quais os romanos entraram em contato ainda durante a República. No próximo vídeo, então, veremos o processo que vai levar à crise da República e começo do Império. E também teremos um vídeo sobre essa série da Netflix que eu citei anteriormente, Bárbaros. Então, bons estudos, nos vemos nos próximos vídeos, abraço!